Bom dia, amados. Nós louvamos ao Senhor por termos tido essa oportunidade de 2 vezes por ano estar com vocês nessa imersão, e nós entendemos, como já foi dito hoje, ontem, que não é para atrapalhar nossa rotina, e sim para acrescentar nossas vidas espiritualmente, não é? Nosso dia a dia, as nossas horas, as nossas convivências, né, com família, com as pessoas, com vizinhos, com amigos. E honrar aquele que nos ensinou, né? O que ele nos ensinou. Nós sempre tivemos no coração em mente que nosso mestre é Jesus, e sendo ele que nos ensina, nós temos que praticar esse aprendizado. Não é só ouvir, só ler, só falar, só pregar, e sim, essa imersão é também praticar, né? E como nós podemos honrar o que o mestre nos ensinou, o que Jesus nos ensinou, que é de primeira linha, é a vantagem que nós temos. Nós sabemos que honrar é entender e colocar no alto a superestimação de Jesus, ou seja, aprender e refletir e não é negociar, eu não estou conseguindo falar a palavra, mas aplicar no nosso dia a dia, nos nossos minutos, os ensinamentos, não é? Porque muitas vezes a gente lê, acha bonito, reflete, mas numa dificuldade, numa hora ou outra, a gente fica meio assim, não sabe o que fazer, não sabe o que resolver, e daí? Onde está o ensinamento? Se nós queremos praticar, nós temos que honrar esse ensinamento, e honrar também é praticar, não é? Fazer o que Deus quer nas nossas vidas. E existem algumas formas de nós estarmos honrando esse ensinamento. Uma das formas seria o agradecimento, que está em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele fala em tudo, ele não fala nisso ou naquilo, em tudo, na saúde, na alegria, no relacionamento, no nosso trabalho, na nossa aposentadoria, nas nossas viagens, em tudo dai graças. Então, quando nós levantamos, nós agradecemos estarmos vivos. Quantas pessoas durante a noite se adoeceu, foi para um lugar, para o outro, ou morreu, ou está em guerra, ou está com fome, e em tudo dai graças, não só na alegria de hoje nós estarmos aqui dando graça, porque estamos vivos, com saúde, conversando, falando das coisas de Deus, da prática em nossas vidas, mas muitos não podem. Muitos estão privados disso daí, privados de estar em conjunto, privados, agradecendo a Deus, mas não podendo fazer o que nós estamos fazendo. Agradecer a Deus em tudo pelo nosso alimento, pelo nosso dia a dia, pelo sol que vem em nossas vidas, não é? Quantas coisas difíceis nós temos presenciado, mas em tudo dai graças. Na guerra, na alegria, na tristeza, em tudo dai graças, sim, ele falou em tudo, ele não especificou isso ou aquilo, falou em tudo dai graças. Então, o agradecimento, Deus se alegra de nós estarmos reconhecendo e honrando nesse agradecimento do nosso dia a dia, como o Tessalonicenses fala. E quando agradecemos, lembramos das coisas boas, mas também das difíceis. Agradecer a Deus pela cura, agradecer a Deus ainda se tiver uma doença, uma sequela, uma coisa ou outra, estar agradecendo a Deus, agradecer a Deus pela perda de emprego também, porque Ele vai prover. Nós sabemos, e a prática do ensinamento, que Ele é nosso provedor, Jeová Jireh. Então, nós sabemos que Ele provê em tudo, desde que nós aplicamos esse ensinamento. E muitas vezes, nós como professores, aqui tem muitos mestres que a gente vê, a gente fala, ensina, às vezes o aluno não aprende. Mas por que não aprende? Porque a palavra não entrou no coração. E a partir do momento que entra no coração, entra no intelecto, entra no coração, você pratica e as coisas acontecem. Então, agradecer a Deus por esse ensinamento é alegria para o Senhor também. Um outro ponto de estar honrando o ensinamento de Deus é perdoar. Não é? É difícil isso daí. Em Colossenses 3,13, ele fala: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Então, agradecemos, agora também temos que perdoar, não é? Porque muitas vezes a gente tem embate com pessoas, não concorda,
fala, pensa mal, julga, mas Jesus já nos perdoou, e quanto falho nós somos ainda, mas ele lá na cruz, ele levou todo o pecado, ele nos perdoou, e honrar a Deus é também obter essa prática de perdoar. É muito difícil. Muitas vezes a gente acha que perdoou, mas lá no fundo do coração a gente ainda tem essa sequela do não perdão. Então, perdoar é esquecer. Você esquece o que a pessoa falou, o que a pessoa fez, o que aconteceu na sua vida, se deixou alguma coisa errada ou não. Tem que esquecer. É difícil, mas é um ensinamento e alegra ao Senhor, alegra a Jesus nós perdoarmos também uns aos outros. As palavras, né, os gestos, as atitudes. É muito importante para o Senhor que isso também aconteça. Um outro ponto também que agrada o Senhor e honra ao Senhor Jesus é ser generoso. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Dar a vida pelos irmãos não quer dizer que é morrer. Jesus morreu pela humanidade, morreu pelos pecados. Mas dar a vida é dar um pouco de você a outro que precisa. Em tantas coisas. A vida, estamos com a vida, estamos aqui, num tempo difícil, num tempo nós não sabemos o que vai acontecer daqui um minuto, daqui um ano, daqui um dia, mas dar a nossa vida, doar a nossa vida ao outro, é satisfazer e honrar ao Senhor também. Não só em gestos, mas em palavras também. É se doar numa conversa, alguma coisa que o outro irmão precisa, muitas vezes a gente sabe que o outro está precisando, mas a gente tem reservas, tem medo, tem um monte de restrições, mas Jesus não teve. Ele, quando estava para ir para a cruz, ele pediu, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele estava temeroso, ele estava com medo, mas ele deu a vida, porque era o propósito de Deus para Jesus. E ele não saiu disso, não se isolou disso, ele cumpriu. Então, se doar, também agrada ao Senhor, honra ao Senhor nesse ensinamento, honrando o que ele nos ensinou. Então, é colocar acima e fazer aquilo que ele nos ensinou como mestre. O verdadeiro amor se expressa em ações, não é? E ser generoso é fazer, como eu acabei de falar, é fazer alguma coisa, é dar generosidade, é ajudar. Então, isso também, nós sabemos que os primeiros cristãos viviam tudo em comum, viviam na simplicidade, na pobreza. Jesus poderia ficar só na riqueza, mas a gente sabe, e lendo e observando, a gente percebe que tudo era no meio dos pobres, dos necessitados, dos que precisavam, e se doavam. Se um não tinha o pão, o outro tinha um a mais, ele dava ou dividia, não é? Então, não saciava totalmente a fome, mas dividia isso daí. Então, essa generosidade acompanhava também os apóstolos. E é um ensinamento para nós também, honrando aquilo que ele nos ensinou. Um outro ponto também que Deus gosta, para ser honrado, para ser louvado, para saber que ele está lá em cima, não estou falando lá nas alturas, mas está no nosso coração em cima, porque Deus é o máximo nas nossas vidas e deveria ser, né? Deve ser. Ser honesto. Em Efésios 4:25, ele fala assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um corpo. Então, se o corpo é um corpo certo, que é o de Jesus Cristo, a mente, o coração, tudo, não pode ter mentira, né? Palavras que, mentirinha, mentirona, não. A mentira não agrada o Senhor e nem honra o ensinamento, porque ele pede para não mentir, para abandonar toda mentira e falar a verdade, porque antes de nós nos convertermos, cada um tinha a sua vida, fazia as suas coisas, tal. A partir do momento que a gente reconhece e procura viver os ensinamentos, temos que abandonar essas práticas antigas. E uma das práticas é mentira, é inventar coisa, é falar coisa que não é certo, é aumentar algum fato que não aconteceu, não é esse tal do fake news que a gente escuta o dia inteiro. Então, temos que abandonar isso. Isso não é ensinamento do mestre, e sim ensinamento do outro lado, que é do demônio. Então, nós temos que falar a verdade ao próximo, porque somos membros. E sendo membro, todos nós devemos ter essa prática. Não adianta 10% ter, 90% não ter, porque senão não fica completo o corpo de Cristo, que é a igreja.
não é? E para tudo as coisas acontecerem, a palavra ser edificada, os acontecimentos serem feitos, tudo ser profetizado e acontecido, temos que ter essa prática da verdade em nossas vidas, porque ele é a verdade, não é? Então, verdade não combina com mentira, então, deixar do lado a mentira, não é? Deus ama a verdade e odeia a mentira. Escolhendo bem as palavras. Em Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe sairá da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda a graça. Então, abandonar a mentira e abandonando não falar palavras torpes. Muitas vezes acontece um negócio, a gente fala alguma coisa que não agrada o Senhor. Não são palavras comuns e que não vai agradar o corpo de Cristo. Então, temos que abandonar. E cuidar da família. Em Timóteo 5,4 fala, se uma viúva tem filhos ou netos e que esses aprendam primeiramente a pôr a sua fé em prática, cuidando da sua própria família. Eu lembro que o senhor Franco sempre falava, não adianta a gente ficar pregando para o mundo inteiro se lá dentro de casa a gente não dá o testemunho. Primeiro começa lá em casa. E isso bate com Timóteo 5,4. Primeiro é a família. Se a gente é sozinho, ou um ou dois, ou não importa a quantidade, nós temos que primeiro testemunhar dentro da nossa família e exercer essa honra, essa prática dentro da família. Honrar a Deus buscando todos os dias. 1 Coríntios 10:31. Quer vocês comam, quer bebam e quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Amém? Então, tudo para honrar ao Senhor. Tudo para esse aprendizado ser prática do nosso dia a dia. Amém, irmãos?